Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nosso encontro semanal em que nós refletimos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo é o 13º domingo do tempo comum, em que o Evangelho nos narra a ressurreição da filha de Jairo. Jesus chega na cidade e o chefe da sinagoga, Jairo, pede insistentemente, com grande humildade, pela sua filha que está doente. E esse pedido de Jairo é interessante porque ele é bastante humilde. Ele pede com insistência e ele coloca, diante de Jesus uma realidade que é a experiência humana. A minha filha está nas últimas. Essa é a tradução que nós temos. No original grego está lá dizendo que a minha filha, eschatos errei. A minha filha está no fim, está no eschaton, está no último momento. Então realmente ela está para acabar. E essa realidade de que a menina está para acabar leva a Igreja a nos convidar a uma reflexão para o fato de que, embora de fato é uma experiência universal que nós todos estamos destinados à morte, é também uma realidade de que nós somos imortais. Ou seja, que na realidade existe algo de imortal em nós, que é a nossa alma. Embora nós experimentemos a morte física, existe realmente a realidade da imortalidade. Deixa eu explicar para você por que é que eu estou puxando a reflexão para esse lado da imortalidade da alma. Você chega e diz assim, mas padre, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não está falando de imortalidade da alma. O Evangelho está falando de uma menina que estava nas últimas. Jesus vai lá, vê o povo chorando, diz, não fiquem assim, a menina somente está dormindo. Ele vai, entra, junto com os seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, junto com os pais da criança, e ressuscita, dizendo, Talitá cum, menina, levanta-te. Pronto, é isso. Jesus fez uma cura milagrosa. Ou seja, mais do que uma cura, ele ressuscitou a menina. É uma ressurreição. O que é que você tem que falar de imortalidade da alma? O senhor está manipulando as coisas. Não é isso que a liturgia quer nos falar. Gente, a Igreja, quando escolhe, nos domingos, o Evangelho, ela sempre coloca, de uma forma geral, a primeira leitura é a chave de leitura do que a liturgia quer que a gente veja no Evangelho. E a primeira leitura desse domingo é tirada do livro da sabedoria. E do que é que fala o livro da sabedoria? Fala exatamente que Deus criou o homem para a imortalidade e de que foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Mas é interessante nós entendermos isso, que nós fomos criados para a imortalidade. E essa realidade da imortalidade, nós todos iremos viver, quer sejamos bons, quer sejamos maus. Isso é uma coisa indiferente. Ou seja, aquilo que o Jairo está dizendo da filha dele, olha, Jesus, minha filha está para acabar. A liturgia está dizendo, olha, Jesus pode ressuscitar sua filha. Só que acontece o seguinte, sua filha não está para acabar. Sabe por quê? Porque nós nascemos e jamais morreremos. Essa frase não é minha. Essa frase é de uma jovem que morreu aos 28 anos de idade de câncer. É a famosa serva de Deus, Chiara Petrillo. Chiara Corbella Petrillo é uma serva de Deus italiana que morreu recentemente, em 2012. Quer dizer, vai fazer ainda 10 anos, nem fez 10 anos ainda que ela morreu.
e ela já está sendo beatificada pela igreja por causa do seu heroísmo e do seu grande amor. Deixa eu contar um pouquinho para vocês a história, né, da Chiara, e a partir disso vamos entender o que é que a igreja quer nos ensinar com essa leitura que diz que nós somos imortais e o que é que realmente nós podemos tirar de fruto neste evangelho em que Jesus nos fala da ressurreição da filha de Jairo. Quem foi Chiara Petrillo? Veja, ela, uma jovem italiana que era uma católica, né, que teve sua experiência com Deus na renovação carismática católica. Ela, numa viagem de peregrinação a Medjugorje, encontrou o seu noivo, se apaixonou por ele, se casou com ele, etc, etc. Acontece que depois que eles se casaram, casaram inclusive em Assis, né? Grande devoção a São Francisco, dois jovens católicos fervorosos, praticantes, amigos de Deus, uma coisa linda. Acontece que depois que eles casaram, tiveram a primeira gravidez, a criança anencéfala. Os dois foram aconselhados a interromper a gravidez, né, que é o eufemismo que todo mundo usa para matar a criança. E eles disseram não vamos fazer isso. Por quê? Porque diante da verdade, gente, que nós, uma vez que você nasceu, uma vez que você existe para sempre. Aquela criança pode não ter cérebro, mas tem alma. Aquela criança é imortal. Aquela criança tem uma alma imortal. Ah, mas a criança vai nascer e vai viver somente algumas horas de vida. Não tem problema, a gente batiza e ela ganhou o céu. E essa é a lição maravilhosa da Chiara, né? Muito bem, a criança nasceu, viveu somente meia hora, mas se tornou filha de Deus e foi viver a glória do céu. Veio então uma segunda gravidez. E na segunda gravidez, novamente, o drama. Uma má formação na criança, a criança não tinha os membros inferiores. Mais uma vez, o casal crendo na vida eterna, crendo que a vida é um dom de Deus. É lindo existir, gente. É maravilhoso existir, porque uma vez que você existiu neste mundo aqui, você já é eterno. Por isso, a frase deste é um livro da história, da biografia da Chiara Petrillo, né? Nascemos e jamais morreremos. É essa convicção, que não é só uma convicção católica, até os filósofos pagãos chegaram à experiência clara, evidente, de que dentro de nós tem alguma coisa imortal. Dentro de nós tem alguma coisa imperecível. O nosso corpo perece. Mas se você tiver uma vida interior honesta, até não é nem de cristão, mas de ser humano profundo, que você vê claramente que você tem algo de profundamente diferente dos animais e que tem algo ali dentro de você que não acaba, que não morre. Pois bem, tiveram a Chiara e o seu esposo tiveram o segundo filho. O segundo filho, novamente, morreu logo depois do nascimento, mas está no céu. Aí eles fizeram os exames, né, genéticos para ver questão de incompatibilidade dos dois, isso e aquilo. Finalmente, depois de vários estudos, ela engravidou pela terceira vez de uma criança saudável. Mas aí é que veio, né, a tragédia. Porque quando estava no 5º mês de gravidez, a Chiara descobre que tem um câncer na língua. Só que para deter este câncer, uma jovem de 28 anos, todo mundo sabe que o câncer em pessoas jovens é galopante, porque o metabolismo, né, da pessoa é muito ativo e ela tinha que fazer imediatamente
o tratamento de quimioterapia. E só para deixar bem claro para vocês, ela teria o direito moral de fazer o tratamento de quimioterapia. Ah, mas isso ia prejudicar a criança, podia matar a criança, etc e tal. Sim, mas ela não estaria cometendo um aborto. Ela estaria... O prejuízo da criança seria um prejuízo indireto, né? Moralmente falando, ela teria até a possibilidade, a moral católica não obriga ela a não fazer tratamento. Mas ela quis dizer assim, não, meu filho é meu filho. E eu, mesmo que eu morra, eu vou ter o meu filho. E ela optou por não fazer quimioterapia. Quando o filho nasceu, o câncer já estava espalhado pelo organismo e era já irreversível. E então, com o seu filhinho Francesco, né, ela, sabendo que vai morrer, escreveu uma pequena carta, um pequeno bilhete para o seu filho que iria crescer e não iria nunca conviver assim conscientemente com a mamãe, né? Os dois filhos anteriores, ela deu o nome de Maria, um era Maria, outro era Davide. Então ela escreveu esta cartinha antes de morrer para o Francesco. Vou para o céu para cuidar de Maria e Davide. Você fica aqui com o papai. De lá, eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor escolheu você. E eu mostrarei a você o caminho a seguir, se você quiser abrir o seu coração. Confie em mim. Vale a pena. Assinado, Mamãe. Meus queridos, isso é fantástico. Vejam, nós nascemos e jamais morreremos. Francesco, meu filho, eu vou ali. Eu vou ali no céu e daqui a pouco a gente se vê. Só que acontece o seguinte, meu filho. Você abra o seu coração que eu de lá do céu vou te mostrar o caminho. De lá do céu, eu vou dizer para você qual é o caminho para o céu. Porque não adianta nada eu estar lá no céu junto com Maria e com Davide e você e papai se perderem aqui na terra, né? Vocês têm que se esforçar para chegar no céu. E essa é a grande história da Chiara Petrillo, né? Essa serva de Deus que viveu heroicamente aquilo que é a nossa fé católica, simples, que todos nós devemos ter. Uma vez que você foi concebido, uma vez que você existiu, meu irmão, você é para sempre. Não tem esse negócio, né, de que só tem essa vida. Não, e que a vida eterna é uma coisa que você vai ganhar, né, no sentido assim, que você vai viver para sempre se você for bonzinho. Se você for mal, você vai deixar de existir. Não é isso. Todos nós somos eternos. A nossa alma é imortal. Nós morremos porque o nosso corpo se separa da alma, mas a alma ela é imortal. E nós precisamos entender isso. Nós temos uma alma eterna e nós precisamos, crendo nesta realidade, seguir os passos de Jesus e fazer exatamente o que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque senão nós teremos um destino eterno ruim. Ou seja, nós estamos nessa vida e nessa vida o que está em jogo, né, é se nós seremos eternamente felizes ou eternamente infelizes. Mas nós seremos eternos. Nós somos eternos. O eterno já está dentro de você. A primeira leitura nos diz isto com toda clareza, né? Não é e não somente isso, a igreja, 2000 anos de ensinamento e os filósofos, né, na filosofia perene nos ensinam essa realidade
Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus criou o homem e o homem tem uma realidade espiritual, né? Nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. Os anjos também são imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós temos essa realidade, esse componente espiritual, a nossa alma, que é eterna. E nós fomos feitos para quê? Deus nos chama para vivermos a eternidade felizes com Ele. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para preparar o nosso céu. Agora, vejam como a vida muda, como a vida fica completamente diferente quando a gente se dá conta disso. A Chiara Petrillo, ela, embora estivesse com câncer, embora já tivesse perdido 2 filhos, uma das coisas que todo mundo dizia que era uma realidade maravilhosa para ela, né? Ela repetia: a vida é um presente maravilhoso de Deus. Por quê? Porque, claro, uma vez que você existiu, quantos minutos você vai passar nesse mundo aqui? Meia hora? Como a Maria, filha da Chiara? Ou você vai passar mais tempo como o Francesco, que conseguiu viver? Quando você vai morrer? Você vai viver só 28 anos, como a Chiara viveu? Ou você vai viver 80, 90? Gente, seja como for, o tamanho da vida não é o importante. O importante é a qualidade desta vida, que irá fazer com que o eterno que nós já somos vá para a felicidade, ou o eterno que nós já somos vá para a desgraça, que não termina, chamada inferno. Então vejam como a alegria cristã invade o coração das pessoas quando nós vemos, quando nós enxergamos que a morte não é o fim, né? A morte não é o ponto final. Para usar uma linguagem, um lugar comum, vamos lá dizer, a morte é uma vírgula. Não é um ponto final. Porque depois é que vem a história verdadeira. Depois é que vem a história eterna. É claro que, atenção, só para completar a fé cristã, né? Para você ter a catequese, as ideias catequéticas bem clarinhas. É claro que a nossa imortalidade da alma não é a única verdade que nós cremos. Nós cremos, então, veja só, vamos lá. Tanto os cristãos como os filósofos, todos temos a mesma conclusão. O ser humano é corpo e a alma é imortal. Ok? Até aí, a filosofia e o cristianismo estão de acordo. Só que nós, cristãos, temos uma coisa que os filósofos não sabem, só pela pura filosofia. Deus revelou que, embora o corpo seja mortal, Ele irá ressuscitar este corpo no último dia. E então, no fim da história, as nossas almas, que são imortais e eternas, serão reunidas com o nosso corpo outra vez. Uns para a felicidade eterna, outros para a desgraça eterna. Mas Deus irá refazer a sua obra. Por quê? Porque, como diz o livro da sabedoria, que está aqui, né? A morte entrou no mundo por inveja do diabo. Ou seja, vamos dizer bem claro, naturalmente falando, naturalmente, na pura natureza, o homem estava destinado à morte. Por quê? Porque é evidente. Qualquer organismo, se você estudar biologia, né? Qualquer organismo vivo está destinado a perecer. Não tem organismo de vida material que dure para sempre. Porém, Deus deu aos nossos pais, Adão e Eva, lá no paraíso, um dom que é chamado de préternatural. Ou seja, o dom de que
eles existiam fisicamente e Deus iria dar um jeito, que nós não sabemos como é, misterioso, Deus ia dar um jeito deles não morrerem. Adão e Eva não iriam morrer. Acontece que o diabo entrou na história, seduziu os nossos primeiros pais, eles pecaram e então eles jogaram fora os dons de Deus. Número 1, jogaram fora o dom maior, que é o dom da graça, a amizade com Deus. E número 2, jogaram fora os dons que Deus tinha dado para a natureza humana frágil, ou seja, os dons preternaturais de imortalidade, de não sofrer, não ter doenças, etc. e tal. Tudo isso foi jogado fora. Mas isso não estava no projeto de Deus. Né? No projeto de Deus estava que nós não iríamos morrer. Então, não somente a nossa alma, que é naturalmente imortal, né? Também o nosso corpo seria preternaturalmente imortal. Mas eles jogaram fora isso e agora a gente morre. Vai fazer o quê? Mas Deus, no fim dos tempos, irá ressuscitar milagrosamente a todos nós. Uns para a vida eterna, outros para a miséria eterna. Né? Então, uma vez que está clara as ideias catequéticas, a gente então entende o que é que Jesus está nos dizendo neste evangelho. Ou seja, Jesus, quando entra na casa de Jairo, né? Quando eles chegam lá, a notícia, né, é que, tua filha morreu. Por que incomodar o mestre? E Jesus, então, quando ouve a notícia, ele diz: não tenhas medo, basta ter fé. E então pegou Pedro, Tiago e João, né, juntamente com os pais, entrou na casa, mandou o povo parar de chorar, porque essa confusão, porque esse choro, porque tudo isso, esse estardalhaço, a criança não morreu e está dormindo. Qual foi a reação das pessoas? Gargalhada, né? Gargalhada. Mas Jesus está dizendo isso. Por quê? Porque, claro, gente, olha só, o corpo realmente morreu, mas a alma dela está viva. Então, quando você está diante de um corpo morto, claro, o corpo morreu. O ser humano composto se desfez. Mas aquela pessoa não acabou. Aquela pessoa está numa vírgula, num repouso onde o corpo foi deixado, né? Então a gente vai e chama aquilo de dormir. É por isso que até hoje nós católicos chamamos as necrópolis. Necrópole é o lugar onde você enterra as pessoas, né? Necrópole é cidade dos mortos. Nós chamamos as necrópolis de cemitérios. O que é cemitérios? Koimiterion, em grego, quer dizer dormitório. Ou seja, para nós cristãos, aquilo lá é um dormitório. Exatamente baseado nesta palavra de Jesus. Não morreu, está dormindo. Por quê? Porque, claro, os corpos estão lá se corrompendo, mas existe uma alma imortal. Então nós podemos chamar aquilo de sono. E devemos dizer ainda, não é um sono eterno. Haverá um despertador. Quando o anjo vier com a trombeta, os corpos se levantarão. A Chiara Petrillo, ela se levantará outra vez, bela, jovem, inteira, sem câncer. As filhas dela, a filha dela, a Maria, o filho, Davide, irão ressuscitar adultos, inteiros. E então, nós nos levantaremos para ir para o céu, fazer festa. Mas a pergunta é, o que você está fazendo da sua vida? Você está se preparando para a festa do céu? Ou você está se entregando à estupidez de procurar uma felicidade aqui, revoltada contra Deus, não seguindo os mandamentos de Deus, para depois terminar se perdendo eternamente? O que você está fazendo da sua vida, cara? Você é eterno, lembre disso. Lembra de tua alma imortal.
Você é para sempre. Você não vai acabar. Então não é carpe diem. Aproveita o dia, né? Aproveita porque a vida é curta. Vai lá, aproveita a vida porque ela passa logo. Não, meus irmãos. Nós, católicos, nós somos eternamente jovens. Por que é que um santo com 90 anos tem uma juventude dentro dele? Porque embora o corpo esteja ao quebrado, ele sabe que a vida só começou. E é típico do jovem a alegria de saber que a vida só está começando. A vida só começou para nós. Vamos repetir a frase da Chiara Petrillo, que é tão importante para a leitura deste evangelho deste domingo. Nós nascemos, mas jamais morreremos. Nós somos eternos. Então, coragem. Vamos preparar a nossa vida eterna. Vamos viver para o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.